Ashley Carter tinha 16 anos, mas sua alma parecia ter vivido muito mais do que isso. Era uma garota calma, de fala mansa, apaixonada por literatura, que passava seus intervalos sentada no fundo da biblioteca da escola. Seu mundo era discreto, mas cheio de significado, e no centro dele estava a avó, Dona Ethel. Uma mulher que, mesmo com as mãos marcadas pelo tempo, ainda trançava cabelos como quem costura histórias. Naquela semana, a escola organizaria algo inédito: o Dia da Diversidade Cultural. Cada aluno foi convidado a expressar suas origens, crenças ou valores por meio de roupas, acessórios ou penteados que representassem sua identidade. Ashley não teve dúvidas. Pediu à avó que fizesse tranças nagô, algo que admirava desde pequena, mas que nunca teve coragem de usar em público, não por vergonha, mas por medo. Medo de ser o centro de piadas, de olhares, de julgamentos. Medo de ser notada não pelo que era, mas pelo que representava. Na noite anterior, a pequena sala da casa de Dona Ethel se encheu de cheiro de óleo de coco, sons de músicas antigas e conversas sobre o passado. Essas tranças contam a nossa história, minha neta. Quando você usar isso amanhã, você não vai estar sozinha. Vai levar um pedacinho de cada mulher da nossa família com você. Ashley sorriu, olhando o reflexo no espelho enquanto as tranças ganhavam forma. Cada trançado firme era como uma linha que conectava sua infância às mulheres que vieram antes. Quando tudo terminou, já passava da meia-noite. Ela dormiu com o cabelo cuidadosamente protegido, o coração leve e a alma em paz. Na manhã seguinte, acordou com o alarme tocando às 6h. Vestiu com uma camisa simples, jeans escuro e tênis limpos. Não precisava de muito, o destaque estava no cabelo. Ao se olhar no espelho, sentiu algo raro, orgulho puro. Tirou uma foto com a avó e mandou para a mãe, Rachel, que já havia saído cedo para o trabalho. "Tá linda, meu amor. Vai lá e mostra quem você é", respondeu a mãe por mensagem. No caminho até a escola, Ashley ouvia música pelos fones de ouvido. Cada passo era mais leve que o outro. Pela primeira vez, ela sentia que aquele lugar, aquele espaço que tantas vezes foi opressor, poderia finalmente ser um palco de expressão verdadeira. Ao chegar, atravessou o portão com o rosto sereno. Alguns alunos usavam roupas típicas, outros bonés, camisetas com bandeiras de seus países de origem, colares com símbolos religiosos. Havia uma energia diferente no ar, um certo orgulho coletivo, mesmo que tímido. Mas nem todos pareciam confortáveis com aquilo. Ashley entrou na sala 204 às 7h45. A professora de inglês, Sra. Margaret Cooper, já estava posicionada atrás da mesa. Uma mulher branca de aparência severa, sempre com óculos na ponta do nariz e uma postura impecável. Ashley a conhecia havia 2 anos. Nunca haviam tido confrontos, mas algo naquela mulher sempre a deixava desconfortável. Era como se, mesmo sem dizer, ela estivesse sempre avaliando, julgando. No instante em que Ashley cruzou a porta, os olhos da professora pousaram sobre ela com intensidade. Um silêncio breve tomou a sala. Ashley seguiu até sua carteira. Notou que algumas colegas sussurraram algo entre si, mas ignorou. Abriu o caderno e começou a revisar a matéria do dia anterior. Antes mesmo que a primeira chamada começasse, a voz firme da professora soou. "Ashley, poderia me acompanhar um momento até o corredor?" A turma ficou em silêncio. Alguns olharam para ela com surpresa, outros apenas desviaram o olhar. Ashley se levantou com hesitação, o coração acelerando, e saiu com a professora. No corredor, a porta se fechou atrás das duas. A Sra. Cooper cruzou os braços e olhou fixamente para o cabelo da menina. "Você está ciente de que o código de conduta da escola não permite penteados excessivamente chamativos, correto?" Ashley ficou em choque. Não conseguiu responder de imediato. "Hoje é o Dia da Diversidade Cultural", tentou explicar com a voz trêmula. "Esse penteado representa minha cultura.
Foi minha avó quem fez. A professora balançou a cabeça com desaprovação. Ashley, você sabe que isso pode causar distrações em sala. Não estou dizendo que é feio, só que não é apropriado para o ambiente escolar. Mas tem alunos com turbantes, com camisetas estampadas, e ninguém falou nada. Porque há limites, Ashley, e você os ultrapassou. Vamos resolver isso agora. Venha comigo até a enfermaria. A frase caiu como uma pedra no peito da garota. O que você quer dizer com resolver? Vamos ajustar seu visual para algo mais compatível com as regras da instituição e mais discreto. Ashley sentiu o chão desaparecer. Estava confusa, ofendida, com medo. Mas a professora já caminhava à frente, esperando que ela a seguisse. Com passos trêmulos, ela obedeceu. Aquela que havia saído de casa com orgulho, agora carregava o peso de uma humilhação que ainda nem havia compreendido por completo. E o que estava prestes a acontecer marcaria sua vida para sempre. Ashley caminhava, ao lado da senhora Cooper, como quem atravessa um túnel escuro sem saber o que espera do outro lado. O corredor da escola, geralmente barulhento e cheio de vozes, parecia agora silencioso, opressor. O som de seus passos e da professora ecoava nas paredes, cada vez mais pesado. A professora seguia à frente, rígida como uma sentença, enquanto Ashley tentava entender como, em poucos minutos, o orgulho pelo seu cabelo virou motivo de repreensão. Ao chegarem à enfermaria, encontraram a auxiliar de saúde, uma mulher jovem de jaleco branco, que olhou para ambas com certa surpresa. Senhora Cooper, bom dia. Em que posso ajudar? Precisamos de um ajuste no visual da aluna Ashley Carter. O penteado dela está em desacordo com as normas do colégio. Ashley arregalou os olhos, sentiu o estômago revirar. Ajuste? Murmurou, mais para si mesma do que para os outros. Sim, respondeu a professora com frieza. Queremos algo mais apropriado. A aparência da aluna está fora do padrão permitido. A auxiliar hesitou. A senhora tem autorização da diretoria para isso? Estou agindo com base no código interno. Pode realizar o procedimento. Trata-se de uma medida disciplinar. Ashley tentou reagir, dar um passo para trás, falar algo. Mas sua voz não saiu. Tudo parecia irreal. Uma parte dela ainda acreditava que era um mal-entendido, que alguém surgiria para impedir aquela loucura. Não, por favor, eu quero ligar para minha mãe. A professora a encarou com severidade. Você teve a chance de seguir as regras, Ashley. Agora precisa aprender que ações têm consequências. A auxiliar, claramente desconfortável, pegou uma máquina de cortar cabelo de dentro do armário. Ashley congelou. Por favor, não façam isso, sussurrou com os olhos marejados. Sente-se, Ashley, ordenou a professora. Ashley recuou. Tremia, mas a professora se aproximou, colocando a mão firme em seu ombro. Não era apenas uma ordem, era uma intimidação. Não me obrigue a chamar a coordenação. Vamos cooperar, certo? Assustada e sem reação, Ashley se sentou na cadeira. Sentia o corpo gelado, o coração disparado. Enquanto a auxiliar ligava o aparelho, um zumbido tomou a sala. O som da máquina elétrica foi como um grito abafado. A cada passagem, fios caíam no chão frio, levando junto a dignidade que Ashley havia cultivado com tanto carinho. Ela fechou os olhos, mas as lágrimas escapavam. Não havia gritos, não havia escândalo, apenas silêncio e humilhação. Aquilo era pior, porque era frio, calculado, invisível para quem não queria ver. A auxiliar tentava ser delicada, mas a situação era absurda demais para qualquer cuidado fazer diferença. Quando o procedimento terminou, Ashley passou a mão pela cabeça nua, sem acreditar. O couro cabeludo ardia, não por dor física, mas pela dor do apagamento. A professora observava como quem assiste à aplicação de uma regra, sem emoção, sem empatia. Agora sim, disse ela. Está adequada para a sala de aula. Pode voltar para a sua turma. Ashley ficou sentada por alguns segundos,
sem forças para se levantar. Olhou para o chão, onde seus cabelos estavam espalhados como folhas mortas. Tentou respirar fundo, mas o ar não vinha. Levantou-se devagar, pegou sua mochila com as mãos trêmulas e saiu da sala sem dizer palavra. O corredor agora parecia mais longo, mais frio. Os olhos dos poucos alunos que passavam evitavam encontrá-la. Alguns cochichavam, outros olhavam com pena. Ela não era mais a mesma que havia entrado ali. De volta à sala, a turma estava em atividade. Quando Ashley entrou, todos se calaram. A professora retomou o quadro, como se nada tivesse acontecido. Ashley caminhou até sua carteira com passos lentos. Sentou-se e abaixou a cabeça. Tentava esconder o rosto, as lágrimas, a dor. Uma colega de classe, sentada ao lado, lançou um olhar rápido, meio de susto, meio de solidariedade. Mas ninguém falou nada. O medo era maior que a indignação. Os minutos se arrastaram. Ashley não conseguia focar em nada. O som do lápis no papel, os cliques das canetas, os murmúrios, tudo soava distante, irreal. Quando o sinal tocou, ela pediu para ir ao banheiro. A professora autorizou com um aceno seco. No banheiro feminino, Ashley se trancou em um dos boxes. Sentou-se na tampa do vaso com as mãos no rosto. O choro veio de forma silenciosa, profunda, descontrolada. Ela tirou o celular do bolso e procurou o contato que mais conhecia na vida. Mãe, com os dedos molhados de lágrimas, discou. Mãe, disse quase sem voz. Ashley, o que houve? Por que você está chorando? Eles rasparam meu cabelo. O silêncio do outro lado da linha durou 2 segundos, mas foi o suficiente para Ashley saber. Algo estava para acontecer. Eu tô indo agora. Não saia daí. Rachel desligou sem esperar resposta. Ashley ficou ali, sentada no chão gelado com o celular no colo. O corpo ainda tremia, mas pela primeira vez naquele dia sentiu uma fagulha de segurança. Ela não sabia o que a mãe faria, mas sabia que quando ela chegasse, ninguém ia sair impune. Ashley permaneceu ali, trancada no box do banheiro, sentada no chão frio, com as pernas encolhidas contra o peito. O celular, agora desligado, repousava em seu colo como um último fio de conexão com algo seguro. O silêncio ao seu redor era pesado, e as lágrimas pareciam não ter fim. Ela tentava entender o que havia acontecido. Horas antes, era uma adolescente comum, orgulhosa de si mesma, animada por celebrar algo bonito da própria cultura. Agora, sentia-se vazia, diminuída, exposta, como se tivesse sido arrancada de dentro de si. A vergonha era profunda, não só por estar careca, mas por não ter conseguido reagir, por ter sido calada, pela forma como os outros a olharam e nada disseram. Ninguém se levantou por ela, nem colegas, nem funcionários. O silêncio foi mais cruel do que qualquer palavra dita. Uma batida leve na porta interrompeu seus pensamentos. Ashley, é você aí dentro? Era a voz da orientadora pedagógica, Sra. Monroe. Ashley não respondeu. Fiquei sabendo que você não está bem. Quer que eu chame alguém da sua família? Ela já tinha feito isso, e agora só precisava esperar. Minha mãe está vindo, respondeu com a voz trêmula. Certo. Quer que eu fique aqui até ela chegar? Não. A orientadora respeitou. O silêncio voltou. Minutos depois, o som de passos apressados ecoou pelos corredores. Rachel Carter entrou pela porta da frente da escola como uma tempestade que se aproxima sem fazer barulho. Vestia roupas formais, camisa branca, calça preta, salto médio, mas sua presença falava mais do que qualquer uniforme. No olhar havia controle, mas também fúria. Bom dia, disse a recepcionista com frieza. Minha filha se chama Ashley Carter. Eu exijo falar com a diretora e com a professora Cooper. Agora, a recepcionista tentou manter a formalidade, mas hesitou ao sentir o tom firme de Rachel. Pegou o telefone com pressa. Vou chamar a direção. Só um momento. Não é um pedido, disse Rachel. É uma exigência. Onde está minha filha?
A recepcionista apontou para o corredor dos banheiros. Rachel foi direto até lá. Bateu na porta do banheiro feminino com os nós dos dedos, firme, sem hesitar. Ashley, é a mamãe. Tô aqui, filha. Abre para mim. Lá dentro, Ashley ficou em silêncio por um segundo. Então, destrancou a porta com mãos trêmulas. Quando Rachel a viu, levou a mão à boca. O impacto de ver a cabeça raspada da filha foi imediato. Mas ela não chorou, não gritou. Ela se agachou, olhou nos olhos de Ashley e disse com uma calma cortante: "Você tá comigo agora. Acabou." Ashley caiu em seus braços e chorou sem parar. Rachel ficou ali por alguns minutos, apenas abraçando, como se estivesse recolhendo os pedaços da filha em silêncio. Depois, a levantou devagar, passou a mão pela cabeça raspada e disse: "Vamos resolver isso do jeito certo, e vai ser agora." Juntas, saíram do banheiro. Ashley andava de cabeça baixa, ainda fragilizada, mas sentia que agora havia algo entre ela e o mundo, sua mãe. E isso era tudo o que precisava naquele momento. Na porta da diretoria, a senhora Patterson já aguardava. Ao lado dela, a professora Cooper mantinha os braços cruzados, tentando disfarçar o desconforto. A coordenadora pedagógica estava pálida. Rachel parou em frente a todos. "Vamos entrar", disse. Dentro da sala, o clima era tenso. Rachel pediu que Ashley ficasse sentada em um canto, onde pudesse ouvir, mas não precisasse falar. A filha assentiu. "Agora quero saber quem autorizou o que foi feito com a minha filha", começou Rachel direta. "Rachel, houve um mal-entendido. A professora Cooper entendeu que o penteado de Ashley estava em desacordo com o código da escola e tomou a medida que achou adequada", disse a diretora, tentando manter o controle da situação. Rachel riu de forma curta, um riso de ironia. "Vocês acharam que podiam raspar a cabeça de uma adolescente sem autorização dos pais, sem processo, sem consulta? Vocês estão me dizendo que isso é um protocolo?" A professora Cooper tentou justificar. A escola tem autoridade sobre a aparência dos alunos dentro do ambiente escolar. E a conduta de Ashley era provocativa, incompatível com a neutralidade exigida. Rachel levantou a mão, mandando-a calar com um gesto firme. "Minha filha tem o direito legal de expressar sua identidade cultural. E vocês cometeram uma violação gravíssima, estética, psicológica, emocional e, principalmente, legal." A diretora tentou intervir. "Vamos com calma." Rachel se levantou. Olhou nos olhos de todos. "Eu sou Rachel Carter, diretora adjunta do FBI, Divisão de Direitos Civis. E acabei de presenciar, por relatos e provas, um caso claro de abuso de autoridade e discriminação racial em ambiente escolar. E a partir de agora, cada passo será tratado com o peso da lei." O silêncio na sala foi total. A professora ficou sem cor. A coordenadora abaixou os olhos. A diretora recostou-se na cadeira como se o mundo tivesse desabado. Ashley, sentada no canto, assistia tudo com um nó na garganta. Não chorava mais. Pela primeira vez, sentia que a dor que tinha vivido não seria engolida pelo silêncio. Rachel olhou para ela. "Você está pronta para voltar para casa, filha?" Ashley assentiu com a cabeça. "Sim, então vamos. Porque agora quem vai ensinar como se faz sou eu." O caminho até o carro foi silencioso. Rachel segurava a mão de Ashley com firmeza, enquanto a filha andava ao lado, com passos curtos e olhos baixos. O mundo ao redor parecia continuar girando. Alunos correndo para o recreio, professores chamando atenção nos corredores, a recepcionista digitando algo no computador, como se nada tivesse acontecido. Mas dentro das duas, o mundo tinha parado. Rachel abriu a porta do carro, esperou que Ashley entrasse e sentasse, depois deu a volta, sentou-se no banco do motorista e respirou fundo. Colocou as mãos no volante e fechou os olhos por 2 segundos. Então, sem olhar para a filha, perguntou: "Quer ir direto para casa? Ou quer que a gente volte?"
E resolva isso agora. Ashley demorou a responder. Se eu não voltar, parece que eu perdi. Rachel então virou o rosto e olhou direto nos olhos da filha. Você não perdeu nada. Quem perdeu foi quem achou que podia te apagar. Mas se você quiser, a gente volta. Juntas. Ashley respirou fundo e assentiu. Vamos voltar. Rachel deu ré no carro, virou calmamente e dirigiu de volta à escola. Mas dessa vez, algo era diferente. Ela não estava mais indo como mãe indignada. Estava indo como profissional, como autoridade, como uma mulher que sabia exatamente o que precisava fazer para que justiça fosse feita. Ali, sem estardalhaço, sem mídia, sem espetáculo. Ao chegar, estacionou na vaga de visitantes, desceu do carro com postura firme e seguiu até a secretaria. Não esperou ser atendida, abriu a porta com confiança e foi direto até o balcão. Chame a diretora, a coordenadora pedagógica e a professora Cooper. Agora. E desta vez, chame também o representante jurídico da escola. Eu espero sentada na sala de reuniões. A recepcionista não ousou questionar, apenas obedeceu. Rachel foi conduzida até uma sala com mesa grande de madeira, 4 cadeiras de cada lado, ar-condicionado central e um dispensador de água no canto. Sentou-se na ponta da mesa. Ashley, ao seu lado, permanecia em silêncio, mas o olhar já não era o mesmo. Havia ali um lampejo de força surgindo, como um broto que resiste ao concreto. Cerca de 15 minutos depois, os envolvidos começaram a entrar. Senhora Patterson, diretora, Senhora Monroe, coordenadora, a professora Cooper, visivelmente desconfortável, e um advogado do setor jurídico do distrito. Rachel se levantou, apertou as mãos de todos, uma por uma, e então disse: podemos começar. Mas aviso desde já, não estou aqui para escutar desculpas. Estou aqui para ouvir o que vocês pretendem fazer a partir de agora, porque as decisões tomadas por esta escola hoje violaram não só direitos educacionais, mas garantias legais fundamentais. E eu estou mais do que preparada para lidar com isso institucionalmente. O advogado pigarreou. Senhora Carter, entendo que a situação foi extrema e, em nome da escola, gostaríamos de expressar nosso arrependimento. Rachel interrompeu sem elevar o tom. Não vim buscar arrependimento, vim buscar responsabilidade. O que foi feito com minha filha foi uma agressão, uma punição corporal disfarçada de correção visual, uma violência simbólica, social e emocional. E se não houver consequências, essa escola deixará de ser uma instituição de ensino para se tornar um espaço de silenciamento. Todos ficaram em silêncio. A professora Cooper começou a justificar. Eu não sabia que ela era sua filha. Se tivesse... Rachel ergueu uma sobrancelha. E se fosse filha de quem trabalha na faxina? Ou de um imigrante? Ou de uma mãe que nem terminou o ensino médio? Teria sido mais fácil ainda para a senhora raspar a cabeça dela? Cooper ficou calada. O problema aqui não é o meu cargo. É a forma como essa escola normalizou a opressão contra alunos como a Ashley. E isso termina hoje. Rachel, então, abriu a pasta que havia trazido consigo. Colocou sobre a mesa uma cópia do Estatuto de Direitos Civis aplicável à educação, um trecho da Lei de Proteção à Identidade Cultural de Estudantes e uma denúncia redigida pronta para ser enviada ao Departamento de Educação do Estado. Tenho autoridade para abrir uma investigação formal agora mesmo. Mas antes disso, gostaria de saber o que essa instituição pretende fazer de imediato, porque se for preciso levar isso adiante, eu levarei. Mas, se vocês forem responsáveis, ainda podem se redimir no âmbito interno. Qual vai ser? A diretora respirou fundo. A professora Cooper será afastada hoje mesmo. Vamos abrir um processo interno disciplinar e nos comprometemos a revisar com urgência todas as diretrizes de conduta da escola relacionadas à aparência e à diversidade cultural. Também vamos oferecer suporte psicológico a Ashley e um pedido de retratação formal e por escrito à família, completou o advogado. Rachel cruzou os braços.
Pensou por alguns segundos. Quero mais uma coisa. Quero que essa escola implemente uma política obrigatória de formação de funcionários em respeito à diversidade. Se for necessário, posso indicar especialistas do FBI que já realizam esse trabalho em redes públicas. A diretora e o advogado assentiram. Concordamos. Rachel então se levantou. Ashley vai para casa hoje. Amanhã decide se volta. Mas uma coisa vocês podem ter certeza. A menina que vocês tentaram calar é a mesma que vai inspirar a mudança de vocês. Porque a dor dela agora tem nome. E tem voz. Ela segurou a mão da filha, que se levantou também. Ashley olhou para todos, não com raiva, mas com a serenidade de quem sabe que sobreviveu. E juntas, mãe e filha, deixaram a sala sem olhar para trás. O sol ainda nem havia subido completamente quando Rachel estacionou novamente em frente à escola Lincoln High. O prédio parecia igual ao do dia anterior, mas ela sabia que por dentro o clima não seria o mesmo. O que havia começado como mais uma tentativa de silenciar uma aluna negra terminou com uma denúncia formal, um afastamento e um chamado urgente à mudança. Dessa vez, Rachel não estava ali para confrontar. Estava ali para acompanhar o cumprimento das promessas feitas. Não confiava em palavras soltas. Queria ver os primeiros passos sendo dados, com seus próprios olhos. Ao entrar pela recepção, a atendente de voz doce levantou-se imediatamente. Bom dia, Sra. Carter. A diretora já a espera na sala de reuniões. A mudança no tom era visível. Não havia mais desdém nem desconforto. Havia respeito, talvez até um pouco de admiração contida. Rachel assentiu e caminhou com passos firmes pelo corredor que agora conhecia bem. Na sala de reuniões, encontrou Sra. Patterson, a coordenadora pedagógica e o advogado da escola. Havia também uma mulher loira, de terno azul marinho e expressão séria, que se apresentou como consultora externa de diversidade, contratada após o episódio com Ashley. Sra. Carter, obrigado por vir, disse a diretora. Temos alguns documentos para sua revisão e gostaríamos de mostrar o início do plano de ação. Rachel se sentou. Recebeu as folhas sem comentar. Leu cada ponto com atenção. Entre os itens estavam afastamento oficial e imediato da professora Cooper, por tempo indeterminado. Agendamento de sessões obrigatórias de formação para todos os professores e funcionários sobre diversidade cultural e racial. Implementação de um comitê interno de revisão de conduta e resolução de conflitos com foco em identidade. Carta de retratação. Redigida e pronta para ser enviada à família Carter, acompanhada de um pedido de desculpas assinado. Rachel passou os olhos pelo texto da carta. Era bem escrita, sem rodeios, e reconhecia o erro com clareza. Ela colocou a folha sobre a mesa e então disse: Vocês fizeram o mínimo, mas é um começo. O advogado assentiu com humildade. Nos comprometemos a seguir com todas as etapas. A primeira formação com os docentes acontece na próxima semana. E já temos aprovação do Comitê Distrital para criar um novo protocolo disciplinar, com foco no respeito à identidade do aluno. Rachel respirou fundo. A calma no rosto era só a superfície. Ótimo, porque agora não é só sobre a Ashley. É sobre todas as meninas que podem passar por isso. Todas as vezes em que calaram, ignoraram ou disfarçaram essas agressões como regras. Ela olhou diretamente para a diretora. Vocês deram sorte que foi minha filha, porque eu sei exatamente como o sistema funciona e sei também como quebrar o silêncio por dentro. Sra. Patterson, visivelmente tocada, respondeu com um aceno respeitoso. Com toda honestidade, nós não sabíamos quem a senhora era. Rachel recostou-se levemente na cadeira. E vocês não deveriam precisar saber. A filha de qualquer mulher merece o mesmo respeito que a minha. Mas já que vocês querem saber... Ela tirou do bolso um cartão institucional e o colocou sobre a mesa. Rachel Carter, diretora. Adjunta, FBI,
Departamento de Direitos Civis, Educação e Juventude. O silêncio durou mais do que o habitual. A consultora leu o cartão, olhou para Rachel e depois para a diretora. Era como se, naquele momento, todas as peças do quebra-cabeça finalmente se encaixassem. Agora entendo a firmeza com que a senhora conduziu tudo, disse a consultora. E por isso quero fazer um convite. Estamos preparando um projeto piloto para formar lideranças escolares sobre combate ao racismo institucional. A senhora aceitaria nos ajudar? Rachel ficou em silêncio por alguns segundos. Não esperava isso, mas também não se surpreendeu. Sabia que quando se age com justiça, as portas certas se abrem. Eu aceito, mas só com uma condição. Qual? Que a primeira escola a ser treinada seja esta aqui. A diretora sorriu, dessa vez com genuína gratidão. Será uma honra. Ao sair da reunião, Rachel percorreu os corredores novamente. Desta vez, sem pressa. Viu alunos conversando, rindo, mexendo em seus armários, mas também viu professores a observando com respeito. Alguns acenaram discretamente, outros desviaram o olhar, talvez por vergonha, talvez por receio. Rachel não buscava reconhecimento. O que ela queria estava apenas começando. Um ambiente onde sua filha pudesse estudar sem precisar se defender por existir. Na saída, encontrou a orientadora pedagógica conversando com 2 alunos. Quando Rachel passou, a mulher a chamou com gentileza. Senhora Carter, sua filha tem algo que muitas alunas levam anos para descobrir. E o que seria? Ela sabe que o silêncio é uma escolha e escolheu não aceitar o dela. Rachel sorriu, olhou para o relógio e disse: agora é com vocês. O resto da escola precisa aprender a escutar. E saiu pela mesma porta por onde havia entrado, mas com a certeza de que deixava um sistema completamente diferente atrás de si. Segunda-feira amanheceu com o céu limpo e uma brisa suave cruzando as ruas de Columbus, Ohio. Era uma manhã aparentemente comum, mas para Ashley Carter carregava o peso de um recomeço. Fazia uma semana desde que teve a cabeça raspada contra sua vontade. Uma semana desde que sua mãe entrou naquela escola como um furacão calmo, exigindo justiça e recebendo. E agora ela voltaria ao mesmo corredor onde tudo aconteceu, à mesma sala, aos mesmos olhos. Mas dessa vez, ela não voltava sozinha. Voltava com algo que não dava para ver, mas que todos sentiriam: respeito. Rachel a deixou na entrada da escola. Não entrou, nem precisava. Apenas olhou para a filha e disse: lembre-se, sua força não está no que fizeram com você, mas no que você fez depois. Ashley assentiu. Estava com a cabeça descoberta. Os fios ainda curtos, crescendo devagar, formando pequenos cachos rente ao couro cabeludo. Nenhum lenço, nenhum capuz. Pela primeira vez desde o ocorrido, ela escolheu mostrar quem era, sem esconder nada. Cruzar o portão da escola, sentiu os olhares, mas não eram os mesmos de antes. Alguns colegas desviaram os olhos, outros apenas observaram em silêncio, e poucos, muito poucos, a cumprimentaram. Mas a diferença não estava nas reações, estava em como ela caminhava agora. Passos firmes, ombros erguidos, queixo levantado, como quem sabe que não tem nada a esconder. Na secretaria, a recepcionista a recebeu com um sorriso. Bom dia, Ashley. Seja bem-vinda de volta. Ela respondeu com um aceno discreto e seguiu para a sala de aula. No caminho, viu colado em um dos murais da escola um cartaz que chamou sua atenção. Revisão das normas de conduta escolar. Identidade cultural é direito. Respeito não é opcional. Logo, abaixo, uma agenda com os novos encontros do grupo de escuta criado pela orientação pedagógica. O mesmo que Rachel havia exigido. O mesmo que Ashley agora pensava, em silêncio, se teria coragem de participar. Na sala 204, os alunos já estavam sentados. O lugar parecia o mesmo, mas o clima era outro. A antiga professora, Sra. Cooper, não estava mais ali.
No lugar dela, uma nova docente, Sra. Thomas, mulher negra de fala doce e olhar firme, dava boas-vindas aos alunos. Bom dia, turma. Antes de começarmos, quero dar boas-vindas a Ashley, que está de volta. Estamos felizes em tê-la aqui novamente. Todos se viraram para ela. Alguns sorriram, outros apenas observaram. Um ou dois bateram palmas com timidez. Ashley apenas assentiu e caminhou até sua carteira. Sentou-se, abriu o caderno e pela primeira vez em muitos dias conseguiu respirar. Durante a aula, Sra. Thomas abordou um tema sensível. Hoje vamos falar sobre vozes silenciadas na literatura, sobre personagens que foram apagados por serem diferentes e como eles lutaram para existir em meio à hostilidade. Ashley ouviu atenta. Cada palavra parecia costurada em sua pele. Na hora do intervalo, algumas colegas se aproximaram. Ashley, só queria dizer que a gente viu tudo e sentimos muito por não ter feito nada na hora. Foi errado da nossa parte. Você não merecia aquilo. Ashley agradeceu com um sorriso contido. Agora vocês sabem como é importante não ficar em silêncio. Mais tarde, a orientadora pedagógica, Sra. Monroe, a chamou na sala de apoio. Ashley, você tem todo o direito de não querer participar de nada agora, mas se um dia quiser dividir sua experiência com o grupo de escuta, as portas estarão sempre abertas. Ashley pensou por um instante. Depois respondeu com calma. Talvez não hoje, mas em breve sim. Acho que tenho coisas para dizer. Na saída da escola, Rachel já a esperava no carro. Ashley entrou, colocou o cinto e disse: Foi estranho, mas foi melhor do que eu esperava. Você tem todo o direito de se sentir estranha, mas o mais importante é que você voltou, e voltou do seu jeito. Ashley olhou pela janela, vendo a escola ficar para trás, pelo menos até o dia seguinte. A justiça havia sido feita, sem câmeras, sem viralização, sem escândalos, apenas com presença, com firmeza, com verdade. E no fim das contas, isso era tudo o que precisava. Ashley não dormiu bem naquela noite. Apesar de tudo ter corrido bem na escola, algo dentro dela continuava pesado, difícil de explicar. Não era mais só a lembrança do que aconteceu. Era como se houvesse uma rachadura interna, uma parte da alma que ainda não sabia como se recompor. Ela se olhava no espelho do quarto sozinha e ainda se surpreendia com o reflexo. Os cachos, que antes dançavam sobre os ombros agora, eram apenas sombras em crescimento. E por mais que estivesse decidida a não esconder, ainda sentia vergonha. Ainda se lembrava das mãos da auxiliar de enfermagem puxando os fios, do barulho da máquina, do chão frio, das lágrimas escorrendo sem controle. Rachel, do outro lado da porta, percebia o silêncio da filha e respeitava. Não forçava conversas. Apenas deixava pequenos gestos. Um chá no criado mudo, um bilhete no caderno, um beijo na testa antes de dormir. Na manhã seguinte, quando Ashley desceu para o café, encontrou uma xícara posta e um guardanapo com algo escrito. Coragem não é barulho, é constância. Mamãe... Ela sorriu, mesmo sem saber exatamente por quê. Na escola, o segundo dia parecia mais calmo. A novidade da volta havia passado, e os colegas já retomavam suas rotinas. Mas Ashley ainda carregava a atenção dos olhares. Não sabia o que os outros pensavam. Se comentavam pelas costas, se sentiam pena. Durante a aula de história, o professor propôs uma discussão sobre resistência social ao longo das décadas. Vários alunos participaram com exemplos históricos, mas ninguém se atreveu a mencionar o que havia acontecido com Ashley. Ela permaneceu em silêncio, não por medo, mas por cansaço. No intervalo, sentou-se sozinha em uma mesa no fundo do pátio. Estava com o fone de ouvido, mas sem ouvir nada. Apenas observava. Foi quando uma garota que ela mal conhecia se aproximou. Oi, posso sentar aqui? Ashley fez que sim com a cabeça. Eu sou a Tânia. Te vi no grupo de escuta na semana passada. Eu queria ter falado, mas fiquei com vergonha. Só queria dizer que o que você passou me fez pensar em umas coisas da minha própria vida.
Ashley olhou para ela surpresa. Tânia continuou. Às vezes a gente cresce achando que tem que aguentar calada, que é exagero se reclamar. Mas quando você voltou de cabeça erguida, me deu coragem. Obrigada. Ashley não sabia o que responder. Apenas disse: a gente só aguenta calada até aprender a falar. As duas ficaram em silêncio por alguns minutos. Não era amizade, era reconhecimento. E isso bastava. Naquela tarde, ao chegar em casa, Ashley entrou no quarto e tirou o lenço da mochila. Não o usava mais, mas ainda o guardava. Dobrou com cuidado e colocou dentro de uma caixa junto com a foto que tirou com a avó antes de ir à escola naquele dia. A mesma foto que agora era difícil de olhar, mas que ela sabia que, um dia, se tornaria símbolo de algo maior. Durante o jantar, Rachel perguntou: como foi hoje? Ashley pensou antes de responder. Foi um pouco mais leve, mas ainda estranho. Às vezes sinto que estou andando num lugar onde tudo me lembra do que aconteceu. Sabe? Como se os corredores falassem comigo o tempo todo. Rachel assentiu. Entendia mais do que a filha imaginava. Você está reconstruindo sua memória daquele lugar. Antes era dor. Agora vai ser força. Mas leva tempo. Acho que eu queria esquecer. Não precisa esquecer. Só precisa escolher o que vai fazer com isso. Ashley ficou em silêncio. Na manhã seguinte, acordou mais cedo. Olhou os livros na estante, pegou um caderno novo e começou a escrever. Não era uma redação, nem um diário. Era uma carta. Para ela mesma. Eu sou Ashley Carter, e ninguém vai me fazer ter vergonha de ser quem eu sou. Eles tentaram me silenciar, mas eu decidi falar. E mesmo quando minha voz falhar, eu vou continuar presente. Porque presença também é resistência. Dobrou a folha, colocou dentro do caderno e saiu para mais um dia de aula. A cada passo pelos corredores, sentia menos peso. A cicatriz interna ainda existia, mas já começava a se transformar em algo que só quem sobrevive sabe reconhecer: resiliência. E naquele momento, sem que ninguém percebesse, Ashley deixava de ser apenas uma vítima. Ela se tornava, pouco a pouco, alguém que não será mais calada, nem por força, nem por medo. Era sexta-feira. O grupo de escuta da escola acontecia sempre no mesmo horário. Depois do último período, na sala de apoio emocional, uma sala pequena, com almofadas no chão, uma mesa com chá e alguns cartazes feitos à mão com frases como "Sua dor importa" e "Ninguém solta a mão de ninguém". Ashley tinha visto o cartaz novamente naquele dia. Parou por alguns segundos em frente ao mural. Pensou, respirou fundo e decidiu entrar. Ao empurrar a porta, viu 7 alunos, já reunidos em círculo. Alguns ela conhecia de vista, outros só de nome. No canto, a orientadora pedagógica, Sra. Monroe, anotava algo em um caderno, mas ao ver Ashley, apenas sorriu com leveza. "Não fique à vontade, pode se sentar onde quiser." Ashley escolheu um lugar perto da janela. A luz entrava suavemente, cortando o silêncio da sala. A dinâmica era simples. Cada um podia falar se quisesse, ou apenas ouvir, sem julgamentos, sem interrupções, apenas escuta. A primeira a falar foi Tânia, a mesma garota que havia conversado com Ashley no pátio dias atrás. "Essa semana foi difícil. Eu percebi o quanto eu me calei por medo, e ver alguém enfrentar isso, sem fugir, me fez pensar que talvez eu também possa me expressar, mesmo tremendo, mesmo errando." Todos escutaram, sem aplaudir, sem corrigir, só escutaram. Depois, outro aluno falou sobre sua experiência com xenofobia. Outro contou sobre bullying por ser autista. As histórias se entrelaçavam em dores diferentes, mas em uma vontade comum de existir sem se esconder. Então, todos olharam para Ashley, não como cobrança, mas como convite. Ela ficou em silêncio por um tempo. Olhou para as mãos, respirou fundo e então disse: "Eu não vim aqui para contar o que aconteceu comigo. Todo mundo já sabe. Eu vim aqui porque cansei de deixar os outros falarem por mim." Fez uma pausa. "Quando rasparam minha cabeça, não.
Foi só o cabelo que tiraram. Tiraram uma parte da minha autoestima, da minha voz. Mas foi só por um tempo, porque agora eu tô aqui. E o que eu quero dizer é, não deixem que tirem isso de vocês. A sala permaneceu em silêncio. Um silêncio denso, cheio de significado. A gente tem medo de parecer fraco quando fala da dor. Mas falar é o que transforma a dor em força. Foi isso que eu aprendi. E é por isso que eu tô aqui. Senhora Monroe, emocionada, abaixou o caderno. Ashley, você não faz ideia do quanto suas palavras podem mudar essa escola. Eu não quero mudar nada, respondeu ela, sem arrogância. Só quero que ninguém mais precise passar por isso para ser escutado. Na semana seguinte, Ashley voltou ao grupo. E na outra, e na outra. Aos poucos, sem querer, começou a ajudar a facilitar as rodas. Não se intitulava líder, não falava o tempo todo. Mas sua presença por si só dava segurança aos outros. O grupo cresceu, mais alunos passaram a participar, professores começaram a ouvir os relatos. Algumas histórias foram levadas à direção. Protocolos começaram a ser revistos em outros setores da escola. E tudo isso sem uma foto, sem uma postagem, sem aplausos públicos, só com palavras, com verdade, com presença. Na terceira semana, ao final da roda, um aluno que nunca havia falado pediu a palavra. Chamava-se Malik. Tímido, voz baixa, olhos no chão. Eu só queria dizer que se a Ashley não tivesse voltado para a escola, eu teria desistido de vir para cá também. Mas ver ela aqui me deu coragem. Obrigado. Ashley sorriu, olhou para ele e disse, a gente ainda vai ouvir sua história. E quando você quiser contar, eu vou estar aqui. E naquele momento, Ashley entendeu algo que não sabia explicar com palavras. Ela havia se tornado a voz que tanto desejou ouvir quando foi silenciada. Não uma voz alta, não uma celebridade, mas uma presença constante, um exemplo vivo de que é possível sobreviver e transformar. O que começou como um ato de violência silenciosa contra uma aluna negra de 16 anos havia se transformado semanas depois em um movimento profundo, não de protesto, mas de construção. A Lincoln High School agora vivia um processo raro em escolas públicas. Revisão institucional provocada por dentro, sem pressão externa, sem escândalos. Apenas consciência. Tudo começou de forma discreta. A primeira medida foi tornar o grupo de escuta permanente, com encontros semanais abertos e facilitadores capacitados. Depois vieram os treinamentos obrigatórios para professores, coordenadores e funcionários de apoio, todos voltados ao reconhecimento de práticas discriminatórias sutis que muitas vezes passam despercebidas no dia a dia escolar. Ashley, que agora participava ativamente do grupo, foi convidada a dar um depoimento no primeiro dia de formação dos professores. A escola não a obrigou. Ela poderia recusar, mas decidiu ir. Na frente, de 20 adultos, alguns visivelmente desconfortáveis, outros genuinamente interessados, Ashley falou por 7 minutos, sem papéis, sem ensaio. Quando vocês entram em sala de aula, carregam mais do que livros e provas, carregam poder. E esse poder pode machucar sem gritar, pode excluir sem levantar a mão, pode silenciar sem usar uma palavra. Eu sei disso, porque vivi isso, mas estou aqui hoje porque minha mãe não deixou que isso me definisse. E agora, eu também não vou deixar que isso defina esta escola. Ao final, ninguém aplaudiu. Era uma formação. Não um espetáculo, mas muitos olhos estavam vermelhos, e vários professores procuraram Ashley depois, para dizer que nunca haviam enxergado a educação sob essa ótica. Na semana seguinte, a escola oficializou um novo cargo, mediador de diversidade e cultura, com papel ativo na construção de políticas internas e ações educativas. O distrito escolar tomou conhecimento da transformação e agiu rápido. A superintendência enviou representantes para observar o processo. E uma proposta foi enviada a Rachel Carter,
liderar um comitê distrital de combate ao racismo institucional nas escolas públicas. Era um convite formal, um reconhecimento claro de que a ação silenciosa, mas determinada, de uma mãe havia provocado algo que nem políticas públicas nem decretos haviam conseguido. Mudança prática, visível e contínua. Rachel aceitou, com uma condição. A primeira pessoa com quem quero dividir esse comitê é a minha filha, porque ela é a razão de tudo isso. E ninguém melhor do que os alunos para nos mostrar o que precisa mudar. A proposta foi aceita. Ashley, mesmo relutante no começo, entendeu que aquele era o próximo passo e que não precisaria ser porta-voz de ninguém. Só precisava continuar sendo ela mesma, presente, atenta, disposta a ouvir e, quando fosse necessário, falar. Outras escolas começaram a pedir orientações a Lincoln. A diretora, a Sra. Patterson, antes temida por sua rigidez, agora se tornava porta-voz de uma nova postura administrativa. Professores mais antigos, que no início demonstravam resistência, passaram a pedir orientações sobre como abordar temas sensíveis com os alunos. E o mais importante, os estudantes começaram a se sentir escutados. Numa assembleia estudantil promovida pela própria direção, uma jovem do primeiro ano pediu a palavra. Eu achava que esse lugar nunca ia mudar, mas ver a Ashley todo dia aqui, firme, mesmo depois de tudo, me fez acreditar que é possível. Ninguém respondeu, não precisava. A mudança não veio com gritos, nem cartazes, nem hashtags. Veio com presença, com constância, com a insistência de quem se recusa a desaparecer. Rachel, por sua vez, passou a ser convidada para palestras, treinamentos e mesas redondas sobre justiça educacional, mas nunca usava o caso da filha como vitrine. Quando falava sobre o que aconteceu, fazia de forma humana, objetiva, sempre com um olhar para a construção, não para a revanche. Se eu quisesse vingança, teria colocado tudo nas redes, teria destruído reputações. Mas eu queria que algo mudasse de verdade, e a única forma de fazer isso era de dentro para fora. A fala ressoava, e por isso mais pessoas escutavam. Certa tarde, ao voltarem juntas de mais um encontro no distrito, Rachel e Ashley sentaram-se no sofá de casa, com 2 xícaras de chá. Ashley olhou para a mãe, cansada, mas serena. Você acha que valeu a pena tudo isso? Rachel sorriu. Filha, quando alguém sobrevive a uma injustiça e transforma aquilo em proteção para outras pessoas, não é só que valeu a pena, é que virou missão. Ashley encostou a cabeça no ombro da mãe. Eu só queria trançar meu cabelo e ir para a escola em paz. E agora, graças a você, centenas de meninas vão poder fazer isso sem medo. Ashley fechou os olhos e, pela primeira vez, sentiu paz, onde antes havia apenas trauma. Os meses passaram devagar, como folhas caindo de uma árvore machucada, mas viva. Cada dia na escola era uma chance de recomeçar, de ressignificar os corredores, as vozes, os olhares. Ashley já não andava com medo, não precisava. Seus cabelos voltavam a crescer, formando cachos firmes, curtos, mas cheios de identidade. E ela decidira não escondê-los. Não por orgulho, mas por respeito. Respeito à própria história, às suas raízes, a menina que foi silenciada e que agora caminhava entre as mesmas paredes onde um dia quase se desfez. Na sala 204, onde tudo havia começado, uma nova rotina se formava. Professores mais atentos, alunos mais sensíveis, um ambiente que aos poucos ia deixando de ser opressor para se tornar um lugar possível de existir com liberdade. Certo dia, enquanto organizava os livros na biblioteca da escola, Ashley foi surpreendida por uma visita inesperada. Era a diretora Sra. Patterson, acompanhada da nova consultora pedagógica do distrito. Ambas seguravam uma pequena caixa. Ashley, disse a diretora com um sorriso sincero, gostaríamos de te entregar
Isso em nome da escola e do distrito. Ashley pegou a caixa com cuidado. Dentro havia uma placa de vidro com a seguinte inscrição: por lembrar a todos nós que coragem é permanecer onde muitos se calam. Ashley Carter. Símbolo de transformação silenciosa. Ela não disse nada, apenas respirou fundo, segurou a placa junto ao peito e sorriu. No caminho de volta para casa, Rachel notou o silêncio da filha. Mas dessa vez, era um silêncio leve. Você tá bem? Perguntou. Tô. É que hoje eu entendi que não importa só o que fizeram comigo, importa o que eu fiz com isso. Rachel assentiu com os olhos marejados. Você fez o que muitas não conseguiriam e transformou dor em caminho para outras seguirem. Naquela noite, Ashley subiu até o terraço da casa. Levava consigo o mesmo caderno onde, semanas antes, escrevera uma carta para si mesma. Dessa vez, escreveu outra. Não vou pedir desculpas por quem eu sou, nem abaixar a cabeça por medo de incomodar. Meu cabelo carrega história, minha voz carrega gerações, e meu silêncio, hoje, é escolha, porque aprendi que eu posso andar devagar, mas nunca mais de cabeça baixa. Dobrou a carta, guardou no caderno e olhou para o céu. Ali, no silêncio da noite, ela sentiu paz. Não porque tudo tinha sido consertado, mas porque ela sabia que dali para frente ninguém mais pisaria nela sem consequências. Ela sobreviveu, ela resistiu e, principalmente, ela transformou. E você? Se isso acontecesse com sua filha, sua sobrinha, sua irmã, você teria coragem de agir como Rachel agiu? Ou deixaria a dor ser esquecida em silêncio? Se você acredita que toda injustiça precisa ser enfrentada, mesmo sem câmeras, sem holofotes, inscreva-se no canal agora. Aqui a gente conta histórias inspiradoras, histórias que doem, mas que também curam. Histórias de quem se recusou a abaixar a cabeça. Como a de Ashley. Nos vemos na próxima história. E, lembre-se, o silêncio pode calar, mas nunca apagar quem tem coragem de ser quem é.